A primeira semana do mês de dezembro se tornou, o período em que a gente se encontra com os nossos irmãos de outros lugares. Mas lá atrás um pouquinho, isso acontecia na segunda quinzena. Por uma questão de logística, para a gente poder facilitar a vinda dos irmãos, essa mudança foi feita. Mas eu me recordo de quando, sendo na segunda quinzena, sempre que momentos como esse aqui aconteciam, eu estava exatamente no dia em que a gente chegou aqui, amor. Dia 15 de dezembro. Dezembro é o mês que completa o aniversário da nossa chegada. A gente estava falando hoje de manhã, né, Zé? A gente não sabe até quando, né? Está todo mundo de mala pronta, fator Antioquia na prática. Mas eu me constranjo sempre que eu ouço o Luiz falando isso. E porque eu vejo muita revelação de Jesus Cristo na vida do apóstolo Luiz, na vida do pastor Isaías, sem menosprezar os outros amigos, é que com eles eu caminho há mais tempo. A nossa relação está se aprofundando cada vez mais, eu vejo Cristo em vocês. Mas eu já vi Jesus batendo na mesa da minha casa, me mandando ser homem com a minha mulher, na vida desses dois amigos. E dos três eu sou o mais menino, irmãos, acreditem. Não em idade, mas é o que mais tenho a aprender. Como uma vez me foi dito, ora no colo do Isaías para aprender uma coisa, ora no colo do Luiz para aprender outra. Toda vez que alguma coisa te edifica através da minha vida, irmãos, não se engane, eu não estou sozinho. Tem muito deles em mim e agora tem muito de vocês. Aquilo que a gente tem vivido juntos é invisível, porém se evidencia em momentos como esse. E a palavra que eu quero compartilhar hoje, ela veio de uma conversa com a pastora Célia, mas ganhou nuances, clareza na pregação de ontem do profeta Daniel. Tem um pouco de vocês aqui. Quero que vocês saibam isso. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, sem preciosismo, foi aqui. É a não fazer mais nada sozinho. E de vez em quando a tentação bate. Porque o meu velho homem viveu 30 anos fazendo, ou melhor, o meu novo homem com hábitos do velho passou 30 anos da jornada cristã, que começou aos 12, fazendo coisas sozinho. Então reaprender é a tarefa desses últimos 6 anos. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão com o tema A Voz que Rompe a Escassez. Ontem o profeta Dani falou sobre uma voz que é alvo de interferências, e sobre homens que se tornam voz porque ouvem o clamor, vozes do que clama, homens como João. E eu quero chamar você, por favor, a abrir comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, dos versos 1 ao 5. Aleluia. Dos versos 1 ao 5. Eu quero ler com vocês esse texto e a partir dele compartilhar com vocês algo. Vamos lá? Eu vou ler na versão revista e atualizada, tá bom, irmãos? Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa
de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ele está dizendo que o que estabelece a casa tem maior honra do que a casa. Verso 4: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Irmãos, a obra de Hebreus, ela é muito mais do que uma carta. Ela é um tratado sobre o significado de Cristo enquanto grande revelação de Deus na história. Hebreus começa com a declaração: havendo Deus falado outrora pelos patriarcas e pelos profetas, agora nos tem falado pelo Filho. A obra começa falando de um Deus que sempre falou e que agora tem sua suprema revelação em Jesus Cristo. E todo o resto da obra consiste em mostrar o Cristo escondido na antiga aliança. Todo o restante da obra consiste em mostrar Jesus escondido no sacerdócio de Melquisedeque, Jesus oculto nos períodos mais importantes da história de Israel, Ivan. Jesus aqui, Jesus acolá. O escritor aos Hebreus está evocando a memória do povo hebreu sobre a sua própria história para dizer: olhem para o passado e enxerguem o agora ontem. Vocês estão comigo? Ele diz: olhem para a história de vocês e vejam as sombras, elas estão apontando para a mesma pessoa, Jesus. Então, em toda a obra de Hebreus, o que se evoca é a memória de um bom hebreu sobre a sua própria história para compreender o que é o evangelho para eles. E o escritor está preocupado com isso. Trazer a memória para fazer um paralelo e mostrar Cristo na antiga aliança. O capítulo 3 em específico, irmãos, está falando sobre Cristo como sendo um estabelecedor da casa de Deus. E enquanto estabelecedor, ele está mostrando Cristo como um lugar onde toda a vontade de Deus é cumprida, e portanto o lugar onde todo aquele que está desejoso de satisfazer a vontade de Deus precisa estar também. Você está comigo? Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso estar em Cristo. Ele é o estabelecedor. A palavra estabelecer aparece repetidas vezes aqui nos 3 primeiros versículos, mas para fechar o capítulo 3, o que eu quero que você entenda é que algumas coisas são lembradas pelo autor de Hebreus no capítulo 3. Moisés, sumo sacerdócio, casa e o período de rebelião no deserto com Moisés. A reação do povo à chegada da lei, à chegada da ordem, à chegada do estabelecedor que Deus mandou, no caso, Moisés naquele tempo. O capítulo 3 está fazendo um paralelo entre dois estabelecedores: o estabelecedor Moisés e o estabelecedor Jesus. Então repita comigo: o estabelecedor Moisés e o estabelecedor Jesus. Ele não faz menção aqui a Abraão, ele vai citar Abraão em outro momento. Abraão é importante na história dos Hebreus. Ele não faz menção aqui, por exemplo, a Sansão, ele vai fazer em outro momento, mas Sansão é importante na história dos Hebreus. Então nós temos um recorte: 2 homens estabelecendo algo, mas Cristo é colocado como aquele que estabeleceu algo muito superior a Moisés.
Moisés, casa e estabelecer são palavras-chave, mas o próprio nome de Jesus é chave para os judeus. Nós conhecemos o seu nome em português, mas a pronúncia hebraica do seu nome seria muito semelhante ao que para nós é o nome de Josué e Yahoshua. Então, ao falar de Jesus, ele está dizendo, portanto, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, que não é uma palavra de significado novo, e sumo sacerdote não é um elemento novo do imaginário deles, da nossa confissão, Yahoshua, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Ele é posto como alguém posterior a Moisés, mas posterior no tempo, entretanto anterior na eternidade. Yahoshua, o nome de alguém que acumula a função de sacerdote e de apóstolo, para estabelecer uma casa para Deus. Isso também não era incomum na memória dos judeus, porque quando Moisés morre, Deus levanta um substituto chamado Yahoshua, Josué. Esse que é levantado para dar sequência ao trabalho de Moisés, ele é erguido por Deus em um tempo de luto, mas é um homem que ouve a Deus e quer fazer a vontade de Deus, e o Senhor o chama, Josué, dispõe-te, Moisés meu servo é morto, não temas, e Deus o comissiona, e o trabalho de Josué consiste em, apoiando Moisés em primeiro tempo, num segundo momento, conduzir o povo a uma entrada na terra prometida e estabelecer os primeiros anos do povo da terra que Deus havia prometido. Muito embora saibamos que essa terra é espiritual, mas eles estavam entrando em uma terra que era sombra, uma terra literal. Uma terra que era sombra. Então preste atenção, o povo está entrando numa terra que é a figura de algo superior, conduzida por um homem chamado Yahoshua. Eles estão entrando, eles não possuem tudo. Josué morre, e eles não possuíram o que Deus havia dito que eles possuiriam. E a morte de Josué, descrita no livro de Josué, ela é descrita não somente como a sua morte. O livro de Josué acaba descrevendo duas mortes para fazer a representação da importância daquele momento. E sem tirar o olho de Hebreus, eu quero ler com você, por favor, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Nós vamos ler, irmãos, o versículo 14 em diante. Ou melhor, vamos ler a partir do 26. Mais resumido um pouco. Josué, capítulo 24, verso 26. Diz assim: Josué, o Yahoshua, escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Repita comigo, lei de Deus. Eu estou fazendo você repetir porque tudo isso é muito importante. Tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Ele faz um memorial e registra algo no livro da lei. Tem uma legislação e um memorial aqui num momento muito importante da história de Israel. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. A expressão mintais aqui é para que não vos desvieis do que acordaram com o Deus de vocês, para que vocês não abandonem. Então Josué despediu o povo, cada um para sua herança. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte de Monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué,
E todos os dias os anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel, os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Faleceu também Eliezer, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéias, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Irmãos, preste atenção. O livro de Josué começa com um homem sendo chamado em um período de luto para estabelecer o que foi iniciado. O livro de Josué termina com um homem preocupado com o cumprimento da sua vocação, chamando o povo a se lembrar da aliança que tinha feito para que a vontade de Deus fosse cumprida, eles se tornassem um povo forte, estabelecido. E aí ele os chama a fazer uma aliança para não se voltarem, ou melhor, para não se arrependerem, não se desviarem do que haviam se aliançado. E aí em sequência o texto descreve mortes que são importantes, ou enterros, vou ser mais literal, importantes. O enterro de Josué, o enterro oficial de José, o enterro do sumo sacerdote vivo. Morre a memória, morre o sacerdócio e morre o estabelecedor. E não bastasse, morrem os anciãos. Esse é o cenário que introduz o livro de Juízes. Morte do sacerdócio, morte dos anciãos, morte do próprio estabelecedor e morte da memória. Quando o texto de Hebreus faz menção a Jesus como apóstolo e sumo sacerdote, ele está mostrando um mesmo homem acumulando essa dupla função, que junta, ou em conjunto, melhor dizendo, estabelecia a vontade de Deus em Israel. Os legisladores eram homens que passavam ao povo qual era a lei de Deus ou qual era a vontade de Deus em formato de lei, e era sobre eles dada a responsabilidade de fazer o povo se inclinar a obedecer. Então um legislador é um estabelecedor de vontade alheia. A lei de Israel foi dada por Deus a Moisés e era repassada geração após geração por meio do sacerdócio e dos estabelecedores, que nesse primeiro momento estão figurados em Josué, mas adiante terão o seu ápice nos reis de Israel. Os reis de Israel seriam no futuro a instância ou o instrumento de Deus para que toda a vontade de Deus fosse cumprida. No futuro, reis, sacerdotes deveriam trabalhar juntos para que aquilo que está na lei se tornasse realidade em meio ao povo hebreu. E caso o sacerdócio falhasse, ou o próprio legislador na figura do rei falhasse, um profeta lembraria daquilo que eles deixaram. Então o trabalho de um rei e de um sacerdote era viver a partir daquilo que fora dito. E perceba, a preocupação de Josué antes de morrer é: não se esqueçam. Então nesse primeiro momento eu quero fazer um paralelo entre o Yahoshua de Hebreus e o Yahoshua de Josué, dois estabelecedores, porque a palavra estabelecer é ponto importante para entender a atividade apostólica. Apóstolos são instrumentos de Deus para estabelecendo legislação, mostrar qual é a vontade de Deus, o caráter, a essência a ser estabelecida em seu povo. A obra apostólica é caracterizada pela palavra estabelecer. Jesus em Hebreus é o que estabelece a casa e tem honra porque é o estabelecedor de uma casa. O Josué que acabamos de ver é o estabelecedor da entrada. Homens que estabelecem são a descrição
de homens e mulheres chamados ao ministério apostólico. E numa estação apostólica, em um tempo apostólico, nós precisamos entender que o nosso chamamento como casa é para estabelecer. Somos chamados a estabelecer. Ponto. Mas em que situação da história nós nos encontramos? Nós, igreja brasileira do século 21, em um cenário muito semelhante ao do povo de Israel após a morte de Josué, do enterro de José, da morte de Eliezer e da partida dos anciãos. O cenário dos juízes. Eu queria usar essas duas figuras como paralelo para mostrar, irmãos, que estabelecer é a vontade de Deus. Jesus é chamado de apóstolo da nossa confissão, porque ele é o que estabelece uma obra que foi iniciada lá atrás, parada, mas agora ganha o seu ápice por meio dele. Ele vem para estabelecer uma casa, uma família, um povo, e ele parte de si ao dar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres à igreja. Há uma porção do estabelecedor dentro de um apóstolo, dentro de uma mulher chamada ministério apostólico, e essa expressão ativa a igreja na sua vocação, me entendem? Mas os nossos dias, irmãos, não são dias que podem ser descritos como dias de estabelecimento. Os nossos dias são dias que podem ser descritos como dias de desordem. Enquanto a atividade apostólica estabelece, e eu quero trabalhar o significado de estabelecer para ficar mais claro, quando não há ação apostólica, atividade apostólica genuína, o que se vê é o oposto disso. Então uma pergunta que eu faço para você é: o que é estabelecer? Sendo bem sintético, irmãos, a palavra estabelecer, no seu uso aqui no texto de Hebreus, é a palavra kateskiatso, e significa equipar, preparar, deixar pronto. Fala de alguém que torna algo pronto para uma pessoa. Kateskiatso fala de construtores, homens que erguem, com a ideia implícita de adornar, de equipar com todo o necessário. É essa palavra que o texto de Hebreus usa para descrever o apóstolo Jesus Cristo. Kateskiatso, ele é o guarnecedor, o protetor, o equipador, o preparador, o que faz pronto, o que estabelece. Então, se estabelecer é sinônimo de equipar, de preparar, de ordenar, desestabelecer é sinônimo de desordenar, de bagunçar, de despreparar, de desguarnecer, de desconstruir. Num cenário de atividade apostólica, veremos estabelecimento, veremos ordem, legislação, clareza. Num cenário de ausência de atividade apostólica, veremos desordem, bagunça, confusão. E eu fiz o paralelo entre os dois Josué só para contextualizar a entrada de Juízes, para você entender um período sem ordem. Vamos ler o texto de Juízes. Juízes capítulo de número 2, por favor. Juízes capítulo de número 2. Versos 7 a 13. Posso ler para vocês, né? Diz assim, vou começar do 6 para ficar claro em que contexto estamos. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué,
e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Perceba, é a repetição do enredo do livro de Josué. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Verso 16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Presta atenção, irmãos. A obra de Juízes começa com um resumo do que a gente vai ler adiante. É um resumo introdutório para falar, vocês vão ler o que aconteceu depois da morte de Josué e de toda aquela geração. E pasmem, vocês verão um povo desviado. Nova tradução da linguagem de hoje. O livro de Juízes começa dizendo isso. Vocês verão um povo desviado que está fazendo o que é mal perante o Senhor. Então ele começa descrevendo um povo que não está preocupado em obedecer a Deus, mas Deus está zeloso em cumprir sua aliança. E por isso, de tempo em tempo, Deus reage àquela situação caótica e intervém levantando um homem para livrá-los. Então preste atenção, Juízes não é o curso natural da história de Israel. Juízes é a anomalia causada pela apostasia. O período dos Juízes é Deus, por misericórdia, intervindo em um cenário de escassez. Não por acaso o período dos Juízes é um dos mais marcantes no que diz respeito à humilhação, a escassez de alimento e a apostasia espiritual. O que define o cenário espiritual ou o cenário material de Juízes? A palavra escassez. E eu trago essa palavra aqui pelo peso espiritual que nos últimos meses o Senhor nos tem confiado, de lembrarmos de uma profecia que Ele nos deu há alguns anos, de que os dias de fome chegariam. Porém nesse ano Ele diz, os dias de fome chegaram. Ou melhor, os dias de escassez, eu quero usar a palavra exata, os dias de escassez chegaram. E a pergunta que eu tenho me feito, desde que Ele falou sobre uma escassez que viria, é: Senhor, mas como é possível uma escassez de direcionamento, de clareza, com um país tão cheio de memória espiritual? Nós estamos falando do movimento que soprou sobre o mundo, o pentecostalismo. Como é que 100 e poucos anos depois a gente pode se esquecer? Nós estamos falando de mártires indígenas que morreram, tendo recebido a fé protestante antes das igrejas protestantes chegarem no país. Como é que isso pode ser apagado? Nós estamos falando de avivamento na década de 60 entre as igrejas históricas. Igrejas essas, irmãos, que hoje são uma geladeira. Como é que pode isso? Porque quando não há vozes que estabelecem, o povo se corrompe. Então preste atenção, a rota de Israel não era Josué, escassez e Deus intervindo de tempo em tempos em Juízes. A rota de Israel era presença, glória, Deus conduzindo o povo até o ápice, que seria a monarquia. A monarquia, irmãos, ela não é resultado do pedido de Israel, ela está prevista. Leia comigo, por favor, o texto de Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, verso 14 ao 20. Você está comigo?
Antes de a gente ler, eu quero dizer para você que o capítulo 17 de Deuteronômio, até o verso 13, está falando dos castigos que aconteceriam sobre o povo caso eles desobedecessem. Mas a partir do versículo de número 14, Deus está falando a um povo que não desobedecendo estaria habilitado para viver a plenitude do seu chamamento. Então presta atenção, porque nós vamos fazer um paralelo com algumas palavras aqui. Verso 14: quando entrares na terra que te dá o Senhor, presta atenção, a conversa aqui não é com um povo que não está ouvindo, é com um povo que está se deliciando. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás, ó a palavra de novo, com efeito, sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Presta atenção, reis faziam parte da história de Deus para Israel, estabelecedores oficiais. Obrigado, meu bem. Homens que Deus havia de escolher para cumprir sua vontade. A gente lê a Escritura e pensa que, porque o povo pediu um rei, Deus ficou entristecido, e Samuel também, que a monarquia de Israel é uma anomalia. Não, a anomalia era o estado do povo. Eles não tinham condição de entrar numa estação para o qual eles não estavam prontos. Deus diz sim. Presta atenção, quem está sendo rejeitado sou eu, Samuel, eu que estou triste, porque no coração deles, eles não estão pedindo: traga sobre nós um homem, Senhor, que nos esclareça sobre sua vontade. Eles estão dizendo assim: tem como colocar aqui um substituto de Deus para nós? É por isso que Deus está recebendo com tristeza o pedido deles. Nós queremos ser iguais às outras nações. Eles não estão pedindo: Senhor, coloca sobre nós alguém que nos conduza em toda a sua vontade. Eles estão pedindo: tem como colocar um substituto da sua vontade aqui? É por isso que Deus se entristece. Não é a palavra rei o problema, porque Deus havia predito, ou melhor, Deus havia previsto isso na aliança do Sinai. Vocês estão comigo? Então olha o cenário. O que era o curso normal da história de Israel, irmãos? Josué, povo obedecendo a Deus, amadurecendo por meio de outros que o Senhor levantaria, até que chegasse o tempo em estabeleça homens que oficialmente governem sobre vocês, com legislação e ordem, para que a minha vontade seja cumprida. Porém, a antítese disso aqui é o que Juízes descreve. Porque olha só, o que nós lemos no capítulo 2 de Juízes, versos 7 a 13, se você for parar para debruçar sobre o texto em casa, você vai ver o contrário do que a gente acabou de ver em Deuteronômio. Deus diz que não vai deixar eles entrarem, que eles não vão possuir a terra, que ele não ia desterrar as outras nações. Por quê? Porque eles haviam o abandonado. O que Deus está dizendo é: pause, não vou fazer, vocês desobedeceram. Então, ao invés de continuarmos no ideal, eu preciso corrigir o estrago que vocês geraram. Então, Juízes é a reação de corrigir o estrago e de livrar o povo do problema que eles mesmos produziram. E o que descreve o livro de Juízes, que começa depois da morte de Josué e acaba na morte de Samuel e na ascensão de Saul? Duas sentenças, uma em 1 Samuel 3 e a outra no final de Juízes. Cada um fazia o que achava que era certo, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Essas são as duas palavras que descrevem Juízes. Naqueles dias de Juízes 21, 25, não havia rei em Israel. E a antítese: e cada um fazia o que achava que era certo. Não havia estabelecedor,
e cada um governava de acordo com a sua vontade. 1 Samuel 3:1, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta, a palavra era rara. Dias de escassez são marcados por muito método e pouca ordem, cada um faz o que acha que é certo, aqui desse jeito, acolá é do outro, sabe por quê? Ninguém sabe para onde está indo. Não há direção de Deus, não há profecia, se governa pela experiência humana, pela expertise, pelo estatuto, não há direção. Em dias de escassez, eu faço segundo o meu gosto, e preparo o meu sucessor para continuar o que eu quero. Não há quem se levante e diga, para cá. Essa palavra nasceu, irmãos, no meu coração, como eu falei numa conversa com a pastora Célia, em um ambiente de alegria, porque eu dizia para ela, eu não sei mais, minha mãe, viver de outro jeito, não consigo me lembrar de uma direção que nós tenhamos tomado, sem que o Senhor não tenha dito algo para nós. Eu não sei como no meu ministério eu vivi de um dia, ou vivi dias em que eu fazia as coisas baseadas na experiência humana. Pode parecer loucura, mas eu sei o que é parecer o bem ao Espírito e a nós. Estamos todos decididos a fazer uma coisa, e um irmão compartilhar uma palavra e dizer, peraí, vocês sentiram a mesma coisa? Assim, vamos orar sobre isso. E o Senhor dizer, para cá. Porque nos nossos dias a profecia não é muito rara. Não aqui. Porque o dia de escassez começou, meus irmãos. Vocês estão em uma ilha. Uma coisa era morar na casa de um homem como Samuel, antes de Saul, e outra coisa era estar do lado de fora daquela casa. Uma coisa era ser o filho de Manoá, e outra coisa era ser o filho de qualquer outro. Ilhas onde Deus tinha lugares, mas a voz não era percebida por todos. Esses são os nossos dias, meus queridos, presta atenção, estou falando com muito carinho. Vocês estão em uma ilha. Isso não é a realidade da igreja brasileira. Quantos de vocês aqui, num passado recente, não achariam o que vocês estão vivendo hoje uma loucura? Levantem a mão, vocês achariam que seria uma loucura. Porque precisava de tanta profecia assim para tomar uma decisão, de tanta oração assim. Não era só fazer do jeito que todo mundo fazia, cada um fazia o que achava que era certo. Mas isso aqui é a norma da minha denominação, a gente caminha assim há 50 anos, cada um fazia o que achava que era certo. Mas e se Deus falar algo diferente na nossa denominação? Os incomodados que se mudem. Aqui a gente faz o que a gente acha que é certo. A profecia é tão rara que não é mais reconhecida. E para tempos de escassez, Deus levanta homens como Samuel. A voz do quarto ao lado. Porque quando o ouvido de quem deveria ouvir não escuta, Deus levanta um menino, transforma, vocês vão entender isso melhor amanhã, o clamor de uma mulher em resposta de uma nação, e sopra no ouvido desse garoto uma parada muito louca: desabilite Eli. Desabilite Eli. Já deu. Samuel, era a primeira vez, ele nem sabia definir a voz, mas o experimentado tinha ouvido, só que não ouvia mais. Dias de escassez. Aquele que um dia teve voz, não tem mais autoridade, sabe como fazer, mas tem muito tempo que não escuta. Se for assim é Deus. E aí ele volta para o quartinho: Senhor, a resposta é: desabilite Eli, sendo bem específico.
E à medida que o menino crescia, o Senhor o está habilitando para uma outra tarefa, e é aqui que eu quero chegar. Samuel não é o fim do que Deus está fazendo. Samuel é o início. Samuel, irmãos, é o sopro de esperança de um Deus que não abandona a sua aliança. Shema-el, ou Shemuel. Shema é a palavra ouve em hebraico. A expressão ouve, ó Israel, o Shema, Shemuel, aquele que Deus ouve. É a materialização de Deus ouvindo o gemido de gente dizendo: não se esquece da sua aliança. A gente está passando fome, mas você prometeu outro cenário. O que nós fizemos? Lembra-te da tua aliança. E Deus ouviu. E porque Deus ouve, Samuel ouve a voz do que clama. Na geração do primeiro Josué, a voz vem para responder um clamor que ainda permanecia mesmo depois que aquele homem estava morto. E qual era o clamor? Vocês estão vendo essa pedra? Ela é testemunha de que vocês fizeram uma aliança com o Senhor. Você sabe o que é isso, irmãos? Eu não estarei aqui, mas Senhor, que fique cravado na eternidade, nós fizemos uma aliança com você. Não se esquece do que você falou conosco hoje. E como Ele é eterno, Ele diz: Samuel, Samuel, eu não posso me esquecer. Levante, menino, eu tenho um trabalho para você. E ele começa a trazer sobre Israel um grande concerto. São nos dias de Samuel que ocorre a morte de Eli, dos seus filhos levianos. São nos dias de Samuel que acontece o surgimento da escola de profetas. Samuel é algo tão violento na história de Israel que pela primeira vez os profetas ganham um nome específico: Navi. Aqueles que veem por fora, não. Samuel era o cara que ouvia uma voz por dentro. Deus cochichava com Samuel na sala da casa do outro, porque em Samuel havia ambiente para escuta. Mas o ápice do dia da vocação de Samuel não é legislar sobre Israel. É o dia que Deus fala para ele, esquecido, porque já havia rei em Israel: Samuel, ouvido? Samuel, sim, Senhor. Quem disse que acabou? Levanta-te, toma o teu velho chifre de azeite e desce à casa de Jessé. Eu vou fazer o que lá? Você vai ungir o novo rei de Israel. Samuel chega na casa de Jessé, e vocês já conhecem a história. Deus bate papo com ele e Jessé, e todos os filhos não escutam nada, porque ainda é o mesmo povo escasso, seco, que não sabe ouvir. E no meio daquele cenário, ele pergunta: acabaram-se os teus filhos? Ele responde: não, tem um, o menor, está cuidando das ovelhas. Eu quero só citar o que Samuel disse: manda chamá-lo. Manda chamar quem? O amado, aquele de quem se diz: Davi, achei Davi, homem segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Manda chamar o construtor, manda chamar o estabelecedor, o menino escondido no meio das ovelhas, manda chamá-lo.
deita azeite na cabeça dele. Foi para isso que eu te chamei, profeta, para preparar o caminho para o estabelecedor. Agora vamos para o futuro. O Yahoshua do amanhã, esse eterno, ouvindo ainda o clamor de Josué das pedras, a rocha de Deus, que ouviu o que foi prometido por Deus e testemunhado diante de todo Israel. A rocha eterna agora é precedida por outro Samuel. O seu nome é João, a voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o estabelecedor. E quem é ele? Ele é o mesmo homem. Quando ele vê o seu primo chegando, irmãos, ele está no ápice, ele é o cara, todo mundo está indo até ele para ser batizado, e ele diz: ei-lo ali, eis o homem de quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. É sobre ele que está o governo, a ordem, a legislação. Ei-lo ali, mandem chamar. A voz que rompe a escassez é a voz de gente desconhecida que Deus levanta para inaugurar o tempo do estabelecimento. Eles são dedos apontados dizendo: ali tem pão, acabou a fome. Aqui não, ali sim. Com muito temor, irmãos, eu sei que Deus me chamou para fazer parte desse movimento. Uma voz profética que desabilita, mas que não é a voz ainda que estabelece, mas que aponta para aqueles que Deus levantou com uma palavra para estabelecer. Nós estamos entrando em uma estação apostólica, mas se preparem, o profético brasileiro vai ser abalado, porque tem muita gente achando que é sobre ele, e ele deveria simplesmente estar preparando o caminho. Nós somos chamados para respaldar aqueles que Deus deu autoridade para alimentar. Eu quero encerrar, não sei porque eu fechei, meu Deus do céu, só para me dar trabalho, com aquilo que o Senhor falou ao meu coração há alguns dias, quando Ele disse que havia começado a escassez. Obrigado, meu amigo. Ele me disse o seguinte, eu vou ler para vocês o que eu escrevi. O Senhor tem falado há algum tempo sobre dias de estio que viriam, e recentemente Ele me disse: a escassez começou. Durante a pandemia, tivemos a oportunidade de ver Deus expondo o que não é igreja. Deus expôs um modelo baseado no rito, no templo, na estrutura. Não por acaso, o desespero das pessoas era para que os templos fossem abertos, não pelo retorno à comunhão. Porque sem serviço espetaculoso de culto, como é que as pessoas continuariam crentes? Contribuindo, elas não permaneceriam. Uma fé cristã baseada no rito, no sacrifício do templo, no serviço profissional de um sacerdote, deu como resultado igreja sem membros e membros sem fé. Isso é o resultado da pandemia. Mas Deus me disse: ainda não é escassez. Se a escassez não era esses dias de pandemia, então o que é escassez? E o Senhor me disse: os dias de escassez têm outra finalidade. Se a pandemia revelou o não igreja, a escassez vai revelar os não celeiros e os não Josés. Gente que se levantou na força do próprio braço e ganhou notoriedade, achando que tinha uma palavra, mas não tinha. Tinha a autoridade de apontar um caminho, não de estabelecer coisa alguma.
eram sim desabilitadores, não eram estabelecedores. E aqui, irmãos, é a humildade de entender a sua medida. Se a pandemia revelou a diferença entre organizações e organismo, a escassez vai revelar a diferença entre hierarquia, entre evidência humana e autoridade genuína. Os dias de escassez vão ser marcados por duas coisas: profundo descrédito com líderes que antes eram considerados referência, e segundo, a sensação de que não existe mais voz para se confiar. É nesse cenário de desespero que fez sentido para mim algumas visões que eu tive nos últimos meses. Em uma em especial mexeu muito comigo. Uma senhora de saia até o pé, não preciso mais escrever, de coque na cabeça, na porta do sítio, de mãos erguidas, pedindo para que o Senhor fizesse como no passado. Essa mulher me vem à mente muitas vezes quando a gente ora por avivamento. Eu não estou falando que eu sou Samuel, mas eu não tenho medo de desabilitar o que eu sei que não é apostólico, porque eu estou sendo edificado por isso há 6 anos. Se Deus me chamou para ser a voz do quarto ao lado, meu irmão, eu não vou arregar. Eu não vou arregar. Porque não se trata de mim e nem de você, Dani. Eu não quero ver os meus irmãos morrendo de fome. Quem de vocês quer ver os seus irmãos morrendo de fome? Mas não adianta oferecer pão bolorado ou farinha estragada como se fosse comida. Não adianta oferecer jacuba, rapadura com farinha e açúcar, e água, só para encher a barriga, não nutre. É preciso comida. Acompanhe a estação apostólica, irmãos. O levantar de homens e mulheres que vão apontar onde estão os Josés. Deus está estabelecendo encontros. Os profetas dos nossos dias vão ser tomados de uma indignação contra aquilo que aparentemente é frutífero, mas na verdade é aparência. E estes serão os homens que Deus vai usar para dizer: mandem chamá-lo, ei-lo ali. Eu quero orar por essa casa. E sinceramente isso só vai fazer sentido para quem caminha conosco, a menos que o Espírito esteja debulhando você aí. Mas irmãos, eu não sei se onde você viveu alguma da sua história cristã, você é acostumado a ver bajulação. Aqui os nossos carinhos públicos não são bajulação, são expressões sinceras. E essa casa, essa comunidade cristã no interior do estado de Rondônia, tem um genuíno José. Eu quero que os meus irmãos comam. Eu oro pelas pessoas que eu pastoreei, eu quero muito que elas ouçam Luiz. Por um livro, por uma pregação. Eu quero que elas ouçam Luiz na boca de outras gerações que Deus vai levantar depois de nós. Porque nós não vamos fazer isso morrer numa geração. Nós não estamos construindo para nós. Nós queremos que seja estabelecido eternamente. Nós estamos estabelecendo para a eternidade. Apóstolos construtores, com medidas exatas, com palavras específicas, para um tempo em que falta direção. Ordem. Por onde ir, para onde ir, como fazer, por que fazer. Pastores desesperados pedindo a Deus: Senhor, envia ajuda. A ajuda vai chegar. Existe uma voz que rompe a escassez.
Eu quero chamar os profetas aqui. E os irmãos que se movem no ministério profético também. Todos vocês. Irmãos, estendam as mãos ao ar. Todos vocês que se movem profeticamente e comecem a abençoar esta casa de pão. Comecem a orar para que o Senhor faça espalhada as mensagens que aqui já foram liberadas. E eu quero que você se sinta à vontade para lembrar de pessoas que você ama e que há muito tempo você não vê, mas que você sabe que precisam comer desse pão. Senhor, nós estamos orando agora para que o casulo se rompa, para que a semente ecloda, para que o tempo de anonimato definitivamente acabe. Nós estamos orando, Senhor, não mais para que José faça barba, mas para que ele retire a pintura do rosto, que ele seja reconhecido pelos seus irmãos. Não, ele não está mais se apresentando a Faraó, ele está dando de comer, mas ainda desconhecido dos seus irmãos. Faz cair a pintura do rosto de José, Senhor. Faz cair a pintura do rosto de José, que as lágrimas arranquem a pintura do rosto dos Josés. Façam Josés aparecer aos seus irmãos. Façam Josés aparecerem aos seus irmãos. Façam Josés aparecerem aos seus irmãos. E levantam os instrumentos do Senhor. Profetas, profetisas, homens e mulheres que se movem no ministério profético, mas porque estão em lugares de confusão, nem sabem que profetas são. Levanta-os para habilitar José genuínos, e para em amor repreender aqueles que se dizem homens de celeiros, mas não são. Reposiciona, meu Senhor, nessa nação aqueles que são despertadores, mas não são estabelecedores. Nós não desprezamos a medida dos nossos irmãos, mas não queremos confusão na igreja do Senhor. Samuel não foi chamado para estabelecer, ele é um apontador de Davi. Josué não substitui o monarca, João não substitui o Cristo. Levanta uma geração de profetas que se reconhecem como profetas. Nós não somos homens apostólicos, nós somos profetas do Senhor. Essa é a nossa vocação. Cooperamos na edificação, mas com uma tarefa clara. Tira a confusão da igreja brasileira, Senhor. Nós pedimos sobre os irmãos que nos acompanham, todo sentimento de desconfiança para com esse momento caia por terra, Senhor. Traduz no espírito deles a compreensão do que isso significa. Nós estamos reconhecendo que em Cacoal tem pão. Isto não é nenhum tipo de propaganda, é apenas obediência. Você disse, o anonimato acabou. Saiam da caverna. Ore, irmãos, ore, 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 ore. Ore, 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 ore. A estação do José começou. Nós queremos trigo, Senhor. Ore, ore, ore para que comida seja exportada. Nós queremos trigo. Exporta tecnologia. Ordena essa casa. Ordena essa região. Levanta o homem que tem dentro de si uma planta. Aquele que fará toda a sua vontade. E a Roshua levanta aqueles da espécie apóstolo, gente que você deu à igreja.
só trigo pode virar comida, joio não pode virar comida. Joio é vazio, sem conteúdo, ainda que a forma seja a mesma. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, que a verdade do Evangelho suprima a eficácia de todo método no país. Gente que está estabelecendo a partir de resultado, porque isso deu certo, porque aquilo deu certo. Trigo, vinho, azeite, traz abundância sobre essa nação, Senhor. Sabemos que não foi você quem produziu a escassez, ela é resultado da nossa dureza de coração. Mas rompe a escassez, Senhor, rompe a escassez. Você disse que isso aconteceria, mostrando a consequência desses dias. Rompe com isso. Jesus, nós te pedimos, com toda a estrutura de resistência, nós pedimos àqueles que estão clamando para que algo aconteça nesse Brasil, comece a estabelecer conexões de maneira sobrenatural. Todo instrumento que você tem nas mãos, porque todo o poder está em tuas mãos, seja a internet, seja uma amizade, uma conexão, vai quebrando as barreiras que foram erguidas ao longo de décadas. Samuel, 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 ouve o gemido, ouve o clamor. Chega! Você disse que o Espírito Apostólico repousaria sobre essa nação. Profetas que apontem as características de homens que matam fome, Senhor. Que preparem o caminho para os estabelecedores. Uma estação apostólica, uma legislação clara, ordem sobre a igreja brasileira. Não será mais cada um faz o que acha que é certo. A profecia não será muito rara. Espírito da profecia vem sobre esta nação, como em Belém do Pará. Vem, Espírito Santo. Nós cremos nas palavras que os nossos irmãos do passado criam. Esse país será um celeiro. Estabelece o celeiro, Senhor. Nós rompemos com as resistências espirituais. Acelere as conexões. Acelere as conexões. Amarra os homens pela cintura. Ninguém vai ficar para trás. Amarra os homens e as mulheres pela cintura. Amarra os homens e as mulheres de cidade pela cintura. Estabelece o seu corredor verde no meio do deserto. Dispersa a boa semente. O cheiro das águas é que o monte faz a água descer com força. Arranca o que é enganoso, estabelece o novo. Povo da restauração.
Em nome de Jesus. Amém, queridos.